Ah, os fillers, os bons e velhos fillers. Esses episódios que causam tanto tremor e calafrio em qualquer fã de anime. Fãs de Naruto e Bleach, o que eu digam. Mas e se eu disser pra vocês que os fillers podem estar com os dias contados? E que essa prática cada vez mais vai ser menos utilizada pelas empresas? Eu sei que a maioria aqui já tá careca de saber o que são fillers, mas eu sei que eu tenho a obrigação de contar pra nova geração o que são os episódios fillers, conhecido como os episódios para encher linguiça, tapar buraco. Então eu vou dar uma explicação muito resumida do que são os fillers, pra gente não perder tempo. Os animes, em sua grande maioria, são criados a partir da história do mangá, salvo algumas exceções. Ou seja, a história é primeiro criada no mangá, e se esse mangá fizer sucesso, algum estúdio pega a história desse mangá e cria o anime, a animação daquela história do mangá. Ou seja, a história original está dentro daquele mangá, e todo anime que seguir aquela história está seguindo uma linha cronológica. E todo episódio que fugir a essa história é considerado, em sua grande maioria, um filler. Um episódio para tapar buraco, ele não existe, ele tá ali para encher linguiça. Então podemos dizer que cerca de 95% das vezes que temos um episódio filler, ele nunca vai fazer parte da história original. Um episódio filler, ele pode apresentar personagens que também não fazem parte da história, transformações, lutas que nunca ocorreram, episódios que digamos que podem ser descartados. Então você entendeu até aqui o que são os fillers, mas por que os estúdios insistem em continuar criando fillers? Bom, essa prática vem lá do passado. Foram nos anos 80 e 90 o início do boom global dos animes, a popularização mundial dos animes. E aí surgiu Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e o resto da história. Lembra que eu falei que os animes são feitos a partir da história que temos no mangá? Nessa época também tivemos uma ascensão meteórica dos mangás, e cada vez mais animes surgindo. E principalmente no auge dos animes, a demanda pelos episódios começou a ficar cada vez mais apertada, e não tendo mais intervalos entre um episódio e outro. Ou seja, toda semana tinha que ter um episódio até o anime se encerrar. E com toda essa cobrança, e os mangás, como é que ficam? Porque o mangaka, que é aquele que escreve o mangá, toda semana tem que entregar um novo capítulo, que é assim como era publicada na Weekly Shonen Jump, que é a revista semanal que toda semana traz um capítulo novo das suas obras. E como a demanda pelos capítulos era muito alta, ser um mangaka na época era quase como assinar a sua própria escravidão. Você começaria uma obra e seria forçado a terminá-la semanalmente, sem férias ou intervalos. E isso meio que afetou a vida de vários mangakas ao longo da história, e causou vários problemas psicológicos e físicos, assim como é o caso do Yoshihiro Togashi, o criador de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter. E na época em que estava escrevendo Yu Yu Hakusho, sua cobrança foi tamanha que afetou sua vida para sempre, tendo até hoje problemas crônicos em sua coluna, já que ele não podia parar, era toda semana lá sentado escrevendo. E chegou um momento onde ele não aguentou mais. Problemas esses que se arrastam até hoje, dificultando ao autor conseguir terminar sua obra mais recente, que é Hunter x Hunter, que constantemente fica em hiato por causa de problemas em sua coluna. Tá bem, eu falei, e da onde surgiram os fillers? Bom, foi exatamente dessa época, onde os animes estavam numa ascensão meteórica, e toda semana tinha que ter um episódio novo, até o anime se completar. Só que o autor, às vezes, não tinha tempo suficiente para escrever uma nova página, ou um novo capítulo. E aí, os estúdios e as empresas como a Toei e outras, tiveram ideias brilhantes, que foram a criação dos fillers. Já que os episódios dos animes eram lançados de maneira semanal, assim como os novos capítulos do mangá, o filler veio como um encaixe perfeito, fazendo com que o autor tivesse uma semana a mais para trazer um novo capítulo e dar andamento com a história. Assim não ficando um fim de semana, por exemplo, sem episódio. Teria que ter história para eles se embasarem para continuar. Então veio o filler e faz aquele episódio descontraído, nada a ver, ou até colocando coisa na história que nem existe. Só que isso naquela época era usado com muito menos frequência do que veio a acontecer anos depois. Então podemos dizer que naquela época os fillers meio que não fediam nem cheiravam, não faziam diferença nenhuma. E a grande maioria nem lia mangá, então não ia nem saber qual episódio era filler ou não. E se eu contasse pra vocês aqui, de todos os animes clássicos, quais episódios eram filler, eu vou ser bem sincero com vocês nem iam perceber. E pra falar a verdade, vocês iam até gostar dos episódios. Você mentiu! Mentiroso!
Quer ver um exemplo disso? Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Asgard. Tem muita gente que até hoje não sabe disso. A saga de Asgard inteira não existe no mangá clássico. Minha mãe do céu! Ela foi criada pela Toei para tapar um buraco inteiro do mangá que faltava, já que a saga de Poseidon não estava completada ainda. Então, cara, a saga de Asgard é icônica, uma das melhores sagas do clássico de Cavaleiros do Zodíaco. E ela inteira é um grande filler, não existe na história. Só que com esse exemplo vocês vão acabar achando que filler é uma coisa boa, quando na verdade não é. Esse é um caso, digamos, à parte, porque animes que vieram no final dos anos 90 e anos 2000 sofreram demais com a utilização dos fillers, e ficou meio que uma medida abusiva, fazendo com que animes inclusive tivessem sua história modificada, um final diferente nunca antes visto, e temos até hoje animes que não tiveram final, porque o mangá teve um final, só que o anime teve um final filler. Isso aconteceu por diversas vezes. Shaman King foi um caso desses, que só agora, com o remake, que tivemos um anime com um final oficial de Shaman King. Mas eu posso citar vários outros animes que tiveram, digamos assim, um final filler. O primeiro Fullmetal Alchemist, Soul Eater. Se vocês sabem de Soul Eater, não sei se vocês sabem disso, mas o anime de Soul Eater é uma grande parte filler, nem existe aquele final. E eu recomendo que, se você gostou de Soul Eater, leia o mangá porque é muito diferente. Esses casos que eu citei são exatamente o reflexo do que eu disse anteriormente, que os animes tinham que ser semanais, então se o mangá atrasasse, tinha que ser feito um episódio filler. E chegou no momento onde não tinha história o suficiente. E como o mangá não iria chegar tão perto do anime, o anime teve que ser meio que descontinuado e criar uma história da cabeça do diretor do estúdio, fazendo com que muitos animes aí com o decorrer da história nunca tivessem o seu final real, e que futuramente, se derem sorte, com o remake, aí sim fazer a história original. Mas tiveram animes que sofreram muito mais com isso, já que eles eram grandes e geravam muito dinheiro. Não poderiam simplesmente acabar em filler, então tinham que ter o filler no meio da história e, paralelo a isso, continuar a história original depois, fazendo um monte de encaixes de filler durante todo o anime. E os animes que mais sofreram com isso foi Naruto e Bleach. Eu não vou saber de cabeça qual a porcentagem de filler dos dois animes, mas vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Que é basicamente, para os dois, quase 50% dos episódios inteiramente filler. 50% dos episódios em encheção de linguiça, fazendo com quem assistia semanalmente ter muita dificuldade para acompanhar. Pessoas como eu, por exemplo, que assisti semanal os dois, realmente tinha momentos que eram maçantes. E cara, 50% de filler, cara, é uma coisa muito grande, principalmente para Bleach, que só tinha 300 e tantos episódios, se eu for fazer uma conta. E metade disso ser filler, cara, isso pode estragar o anime pra muita gente. E por si só foi um dos motivos do anime ter tido esse hiato, entre aspas, quase um cancelamento. E só vir a voltar agora. Porque se continuasse da maneira que tava, mano, não ia dar mais. Já Naruto também, pelo grande número de episódios, foi um marco. Foram animes que sujaram essa imagem e a utilização de fillers. Chegou um momento que vários animes começaram a perder a credibilidade por causa dos fillers, e ficou uma época muito manchada por eles, e toda uma reformulação precisou ser feita, principalmente quando Bleach chegou nesse hiato absurdo. E foi a partir desse momento, lá por meados de 2010, que toda a indústria dos animes passou por uma reformulação, mudando todo o seu molde. Desde então, os mangás continuaram sendo semanais, dependendo da revista. Temos revistas semanais, mensais e por aí vai, algumas que demoram até mais. E a flexibilidade aumentou muito, alguns escritores podem entrar em ato quando quiserem, como é o caso do Yoshihiro Togashi, que ele pode voltar com Hunter x Hunter quando ele quiser, fazendo com que a obra seja priorizada, não estragando a obra como um todo. E os mangás de publicação semanal continuaram, mas agora com uma flexibilização muito maior, dando uma calma e paz de espírito para os mangakás, já que não tem mais aquela obrigação de trazer sempre um episódio toda semana, já que agora os animes não todos seriam mais semanais, e sim por temporada. E no período que estamos agora, o anime que era semanal até o seu fim virou uma coisa muito escassa, quase que uma raridade, tendo como seu principal exemplo o próprio One Piece, que desde lá do início dos anos 2000, 1999 mais ou menos,
continuou sendo semanal, salvo alguns hiatos aí, mas continua sendo semanal desde então, por isso tem tantos episódios. Mas fora ele, alguns outros animes tentaram fazer isso por um tempo, mas optaram por de novo ser um anime de temporada. E qual o benefício da modificação para os animes de temporada? Bom, na verdade todo mundo sai ganhando. Principalmente os estúdios, que agora têm muito mais tempo de produção. Podem pensar muito mais antes de fazer um anime, trazendo aí qualidades nunca antes vistas, como é o caso de Demon Slayer, que é graças a toda essa modificação tecnológica, pensamento, organização. Isso muda tudo, principalmente para o mangaka, que agora tem paz para conseguir fazer sua obra semanal sem ser cobrado, chicoteado, feito um maluco. E pra gente que assiste realmente parece pior, já que a gente não vai ter os animes completos toda semana. Só que se você for ver, no final das contas, a gente está tendo uma obra muito mais trabalhada, com muito mais carinho, muito mais zelo, sem fillers, que é o que eu vou falar já já, que é o tema desse vídeo, que é o fim dos fillers. Eu acho que se você assistiu esse vídeo até aqui, você meio que está entendendo onde eu quero chegar, não é mesmo? Tá bom. Porque se agora a maioria dos animes é feito por temporada, não temos mais motivo para ter um monte de filler sem sentido nenhum. As histórias finalmente podem ser valorizadas, os mangakas vão ter tempo para criá-las e os estúdios vão fazer um anime baseado na história original, vão seguir a linha cronológica. E se vier um filler, ele vai ter algum motivo muito especial, um episódio especial, episódio 1000 de One Piece, ou o autor, o criador da obra vai lá e faz junto aquele episódio, sendo um semi-filler, um episódio, digamos assim, meio que oficial só no anime. Isso não sou eu que estou dizendo, vocês podem ver aí com a maioria dos animes. Quantos fillers a maioria dos animes novos tem? Cara, é cada vez menos. Tem tipo assim, 1, 2, 3 episódios fillers ao todo. E mais nenhum. E tem anime, inclusive, hoje em dia que é feito sem episódio filler nenhum. É meio que a operação zero filler. E pelo jeito que estamos e pela péssima fama que os fillers têm do passado, isso meio que tende a se perpetuar agora pelo resto da vida. Eu meio que não consigo enxergar um motivo para começarem a trazer de volta os fillers. Meio que pode ocorrer sim em uma obra ou outra, um episódio ou outro que atrase, ou alguma coisa que acabe acontecendo assim muito esporadicamente. Mas agora, um anime ter quase metade dele de filler, hoje em dia, eu vejo isso como quase impossível. Então eu vejo também de uma maneira totalmente positiva para a indústria dos animes e para a gente que é consumidor disso. Porque finalmente vamos ter obras que vão seguir fielmente o que foi escrito e vão ser meio que respeitadas, né? Esse aqui era pra ser um vídeo simples e olha no que se tornou. Acabei contando toda a história desde o passado até os dias de hoje para explicar o fim dos fillers. Então acabou ficando um vídeo bem completo. Então para todo esse trabalho eu tenho que pedir para você, se você assistiu o vídeo até aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já que tem muita gente que assiste os vídeos aqui e os shorts e não são inscritos. Então para dar um apoio aqui pro crescimento do meu canal, aquele joinha, se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo e tamo junto galera, até o próximo vídeo.